Eita, agora falo com Leandro Rezende, que também traz mais detalhes sobre a situação no Rio de Janeiro. O presidente do PSB, o Carlos Cirqueira, cobrou um tratamento melhor do PT no desenho das chapas para os governos estaduais. Falou com ele, Leandro? Falei, Tainá. Falei porque a crise aqui no Rio de Janeiro, a crise da esquerda no Rio de Janeiro, ela mudou de patamar nessa semana. É uma crise nos bastidores que já vinha acontecendo há bastante tempo entre os principais nomes, dois dos principais nomes da esquerda no Rio. Marcelo Freixo, pré-candidato ao governo do estado, e o Alessandro Molon, pré-candidato ao Senado. Os dois são do mesmo partido, só que nessa semana o bastidor veio a público, né? Porque o Freixo passou a abertamente ser contra a candidatura do Molon, que é presidente do partido dele, aqui no Rio de Janeiro, e o Molon passou a não entender esse movimento do Freixo e criticar o pré-candidato ao governo do seu próprio partido. Diante desse cenário do PSB, com dois nomes importantes aqui no Rio de Janeiro, publicamente trocando essas farpas, eu fui procurar o presidente do PSB, o Carlos Cirqueira, para perguntar o seguinte: olha, e aí, né? O PSB vai intervir, vai escolher que só o Freixo vai ser candidato ao governo do Rio de Janeiro e o Molon não vai concorrer ao Senado, ou vai fazer um desenho diferente? E o que ele me diz é de que a resolução desse problema aqui no Rio está nas mãos do PT. E por que do PT? A briga, a gente tem contado aqui há várias semanas, a briga é entre o PSB e o PT para indicar um nome ao Senado. Há coisa de 15 dias, a gente já trouxe aqui a possibilidade dada pelo PT de não estar na chapa do Marcelo Freixo, caso o Molon continue com a sua candidatura ao Senado. O que me diz o presidente nacional Carlos Cirqueira é de que não importa o que aconteça, Molon e Marcelo Freixo continuarão sendo candidatos. Freixo ao governo do Rio de Janeiro e o Molon ao Senado. E ele cobra do PT um tratamento melhor. Ele lembra, por exemplo, que o PT ia ter candidato ao governo de Minas Gerais, por exemplo, e acabou tirando a candidatura para fazer um acordo com o PSD. O acordo lá é com o ex-prefeito de BH, né, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. E o que diz o Carlos Cirqueira é o seguinte: olha, o PT está dando uma força aí para o PSD, que nem na chapa do partido está. Por que eles não podem abrir mão e fazer essa chapa com o PSB no governo e no Senado para um partido que indicou o vice na chapa do Lula, né? O Carlos Cirqueira diz que o ex-presidente Lula e o Alckmin não precisariam ter essa divisão tão importante num lugar estratégico para a campanha, que é o Rio de Janeiro, já agora nessa largada. Toda essa confusão, Tainá e quem está nos assistindo, ela vem a público no momento em que o Lula está vindo para o Rio de Janeiro. Tem um ato marcado no dia 7, aqui na quinta-feira, para referendar a chapa Lula, Freixo e André Siciliano, do PT. Havia possibilidade do Molon nem ser convidado para esse ato, mas ele foi convidado, diz que vai estar presente e vai também fazer uso da palavra. Mas, pelo que eu conversei com os petistas, a ideia é de não apresentar o Molon como candidato ao Senado, que tem o apoio de vários partidos. Hoje falei com a Heloísa Helena, da Rede Sustentabilidade, por exemplo, apoiando o Molon. Essa é uma briga que estava nos bastidores, ela veio a público e certamente vai seguir durante um tempinho ainda, Tainá. É tipo aquele ciúminho de namorado, né, que está acontecendo com o PSB e o PT, Leandro Rezende. O PSB está com ciúme do PSD, né, de todo o valor que estão dando ao partido do Kassab. Poxa, mas como se nós entregamos o vice? Obrigada, Leandro Rezende. Daqui a pouco eu volto com você.